vários de vocês recentemente também mandando perguntas de Rafael, e se cortassem alguns impostos? E se reduzisse algumas burocracias? Ou uma abertura comercial? Ou menos regulamentação? Ou mais ou flexibilização da CLT? Como é que seria o efeito disso? Assim, não tem como saber e não adianta fazer uma pequena reforma. Vocês têm que entender que, assim, quando a gente tá falando de economia e política e o futuro do país e essas coisas assim, tudo é tudo. Me perguntaram isso, eu tava em Balneário Camboriú depois de uma palestra, me perguntaram, cara, e imigração? Eu falei, cara, não dá pra eu falar só de imigração. Não tem como possivelmente eu só falar disso. Porque isso depende de todo o resto da situação econômica e legal do país inteiro. Então vocês podem falar assim, como é que seria uma redução de impostos no Brasil? Bom, se fizer uma redução de impostos no Brasil, vai continuar uma porcaria. Por quê? Porque a gente continua um país extremamente regulado, sistema de justiça inútil, recentemente, ou contraproducente, fechado, chato pra contratar, não adianta. Eu comecei a falar assim, cara, 2 trens descarrilharam e um bateu no outro, bum, e explodiu um monte de coisa. O que acontece se eu pintar os trens? Eles vão ficar mais bonitos? Vão, mas vai continuar um desastre, né, cara? Não adianta a gente querer achar... Porque assim, o governo agora tá querendo fazer essas reforminhas. Não, vamos fazer uma flexibilizaçãozinha na CLT, mudança de impostinhos aqui, desregulamentar um pouquinho aqui, uns cortes... Tá. Vai ajudar um pouquinho, vai ajudar algumas pessoas. Agora, nós somos um país corporativista, protecionista, mercantilista, que acha que não, a gente tem que exportar muita coisa pra ficar rico. Bizarro. A gente tem essa mentalidade... E a gente tem uma estrutura anticapitalista, a gente tem uma estrutura anti-empreendedorismo, a gente tem uma estrutura corporativista. E isso tudo tem que mudar. Eu não tô falando de uma reforma, assim, tem um prédio assim que tá meio ruim, como é que a gente vai trocar as pastilhas dele? Não, tem que, assim, derrubar tudo, fazer uma terraplanagem, cavar e colocar outro prédio no lugar. Nada menos que isso vai fazer uma mudança significativa. Então... Me perguntaram aí no Twitter, cara, faz um vídeo sobre a abertura de maior de comércio. Cara, uma abertura de maior de comércio no Brasil não vai ter muito efeito, porque os nossos produtos não são competitivos, porque tem um monte de imposto, um monte de regulamentação, mão de obra é caríssima, comparado à produtividade que ela tem. Isso é sempre relativo, né? Tem uma mão de obra que custa 6 vezes mais que a brasileira. Mas se ela produz 200 vezes mais, eu contrato. Agora, a gente tem uma mão de obra improdutiva e cara, eles então o sistema ruim, então assim, abrimos os portos para o comércio. Merda, não tenho o que vender. Vamos comprar alguma coisa. Beleza, então a gente vai comprar por 10 vezes o valor. Não adianta. Isso é uma coisa que precisa ser falada, não tem ninguém no espaço político falando isso. Porque falta vontade política, falta a mentalidade brasileira, porque Cara, não. A Nova Zelândia era um país, assim... semelhante ao Brasil em regulamentação e chatice de empreendedorismo, e ao longo de 10 anos, o equivalente deles, do PT, fez um monte de reformas liberais. Sim, isso aconteceu, a sua mente acabou de explodir, eu sei, mas isso aconteceu. E eles transformaram a Nova Zelândia em um dos 10 países mais economicamente livres do mundo, e não é à toa que a Nova Zelândia ficou em segundo lugar em medalhas per capita na Olimpíada, atrás só da Jamaica, porque o Usain Bolt não vale. A população é desse tamanho, tem o Usain Bolt, enfim, os caras estouram a estatística, mas a Nova Zelândia ficou em segundo lugar. Não é à toa que os caras enriqueceram insanamente tão rápido. Porque vocês têm que entender que essa reforma tem que ser absolutamente profunda. Não, mas Rafael, vamos fazer uma reforma da CLT. Cara, enquanto não tocar fogo na legislação da CLT e simplesmente transformar isso em contratos entre empregado e empregador, você tá secando gelo, cara. Você tá secando gelo. Não, vamos fazer reduzir as tarifas no Brasil. Tá, reduzir as tarifas no Brasil. A carga de impostos ainda é gigantesca e extremamente complexa. E daí? Não adianta. Tá tudo errado. Todos os campos onde o Estado pode atrapalhar, ele atrapalha. Todos os campos onde você pode ter alguma coisa bizarra, tem. Aí eu falo assim, olha, é o seguinte, vamos fazer uma reforma econômica básica no Brasil. Básica. Isso é o absoluto mínimo que a gente teria que ter para não ter mais uma década perdida. Abolição da CLT, fecha, privatização do INSS, privatização da Petrobras, abertura comercial gigantesca, redução de impostos para 1 ou 2 impostos no total,
talvez assim um imposto federal, um estadual e um municipal, e a redução da carga tributária em no mínimo, sei lá, 60% do que ela é hoje. Isso seria o absoluto básico para você conseguir algum efeito significativo nos próximos 10 anos. Menos do que isso, você vai ter uma situação assim, tipo o que aconteceu nos anos 2000 para 2010. Que foi a grande prosperidade do Lula. Que foi o quê? Nada mudou, inclusive o país ficou mais burocrático e com mais impostos, porém o dólar foi desvalorizado por causa da guerra. Guerra contra o terror, guerra no Afeganistão, guerra no Iraque, desvalorizou o dólar. Se tinha uma época de prosperidade no mundo inteiro, o Brasil foi levado junto e quando tudo caiu, a gente caiu junto e não se recuperou. Não que a gente saiu na frente, a gente estava ali no meio até meio fraco o negócio. Se você comparar países assim como Estônia, Nova Zelândia ou Austrália. A gente não estava indo muito bem. É só que o trem andou, você pulou no trem e você fala, nossa, eu tô indo muito rápido. Claro, tem um trem andando embaixo de você. Corre aí, jumento, quero ver. Você pode ter uma situação dessa. O mundo inteiro melhorou e a gente foi junto. Parabéns, fez mais do que deveria. Sabe? Parabéns pela sua incompetência, você conseguiu não estragar tudo. Não tem mais disso. Agora, isso é para responder essas perguntas assim de... mas e se a gente reduzisse tal tarifa? E se abolisse tal imposto? E se... A gente precisa de uma mudança fundamental na estrutura política, econômica, constitucional desse país para ter alguma esperança de algum crescimento relevante nos próximos 10 ou 20 anos. Porque esse é o prazo que você tem que olhar. A galera fala, não, mas como é que vai ser ano que vem? Mais ou menos esse ano. Essa é a resposta para qualquer ano. Como é que vai ser o ano que vem? 3 ou 4% diferente desse. Não importa. Não importa. Você provavelmente não vai nem perceber isso. Talvez, assim, vai mudar para quem estava desempregado e ganhou um emprego. Agora eu tô falando assim de o quão rápido a gente consegue dobrar o PIB do país. Isso é o que importa. Vai levar 50 anos pra gente dobrar o PIB do país ou 10? Dobrar o PIB do país, se for PIB privado, se não for gasto estatal, isso sim vai enriquecer uma galera. Isso sim vai realmente ferrar com a pobreza, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar tudo. Você fala assim, como que a gente consegue mudar o nosso crescimento de 2% para 3% no ano que vem? Dane-se. Eu não tô interessado nisso. Você pode conseguir esse porcento agora, e daí ano que vem alguém faz uma cagada e 1% para baixo. Vai mudar para alguns empresários, vai mudar para algumas pessoas que conseguiram emprego. Agora, erguer a qualidade de vida de 200 milhões de pessoas, não adianta. E falar, mas não tem vontade política. Não tem discurso, não tem conhecimento. Os caras que estão lá não fazem a sincera primeira menor ideia do que tem que fazer. Não compreendem isso. As equipes econômicas não têm coragem. Porque se tivesse coragem, fazia. O Temer tem um dispositivo que se chama medida provisória. Você passa aquela porcaria e a Câmara tem 120 dias para votar. Nesses 120 dias está valendo. Tem uma outra ferramenta legislativa no Brasil que existe no mundo inteiro, mas existe no Brasil especialmente, que as pessoas não sacam, que se chama medida inconstitucional. Você solta uma medida que é flagrantemente ilegal e dane-se. Dane-se. Não importa. Você manda rodar e rodou. Por exemplo, pedaladas. Você faz. Depois você vai ser punido. O tribunal é meu. Eu consigo enrolar. Tá bom, eu vou ser punido. Eu já saí do mandato, vai entrar outro cara. Você vai fazer o que comigo? Me mandar devolver? Não, devolva aí. Você tá tomando uma multa de 40 bilhões de reais. Não tenho. Acabou, pronto, tá feito. Você consegue fazer esse tipo de coisa. Você consegue ter coragem e fazer via medida provisória, fazer via decisão, fazer via demissão, fazer via... Você consegue fazer. Você consegue fazer... Eu venho falando isso. Quer abolir a CLT? Cara, é fácil, é trivial, é bobo. É bobo você abolir a CLT. Você abole isso com uma medida provisória. Você emenda MEI, microempreendedor individual, para um limite de R$500 mil por ano para qualquer profissão. Pronto, você aboliu a CLT. Quem quiser trabalhar com MEI, trabalha. Vai ainda ter 5, 10, 15% da população que usa a CLT. Você absolutamente ferrou com esse sistema? Sim. Pronto. É só ter criatividade e ter coragem. Só que os caras não têm. Eles querem manter tudo mais ou menos como tá, com a ilusão de que eles estão fazendo alguma coisa. Porque assim, pro governo tá bom. Você acha que algum senador tá falando, nossa, cara, minha vida tá muito ruim? Não.
Para as grandes empresas no Brasil, tá bom? Ah, pode tá meio chato. Pode estar ruim para algumas delas. Agora, de maneira geral, elas sabem que daqui a um tempo vai melhorar. Vai melhorar, eu vou voltar ao que sempre foi. Agora, novos negócios não vão surgir, o que para eles, para o grande empresariado, tá ótimo. Novas inovações não vão chegar. A coisa vai ficar mais ou menos nessa mediocridade padrão que nós temos e já estamos acostumados. Para eles, tá bom. Não tem muita vontade de mudar, até porque vamos correr risco de estragar o que tem agora? Não. Essa é a situação que a gente tem, é isso que precisa ser feito. Essas coisinhas pontuais, honestamente, quase não vale a pena perder o tempo discutindo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.